A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus e aleluia, meus amados irmãos, povo de Deus. Louvado e exaltado, glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Muitas vezes se levanta muitas tempestades na nossa vida, ventos fortes, e a gente olha para um lado, olha para o outro, não sabe o que fazer, não sabe de onde vem esses ventos fortes, muitas vezes não sabe como agir, não sabe o que fazer. E a palavra de Deus, ela nos fala sobre tempestade. Glória a Jesus. Nos fala sobre 2 fatos que aconteceu, onde os discípulos do Senhor, ali eles enfrentaram tempestade. E essa palavra, ela está escrita em Marcos, capítulo 4, versículo 35, e também sobre outra tempestade, Marcos 6, 45. E assim como os discípulos do Senhor, eles enfrentaram tempestade, vento forte, não é diferente conosco, né? As mesmas lutas, elas vêm sobre a nossa vida, as mesmas dificuldades, elas vêm sobre a nossa vida, as mesmas tribulações, perseguições, levantes que os discípulos de Jesus passaram, nós também passamos hoje do mesmo jeito. Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele continua rodeando, bramando como um leão, ele continua procurando brechas, procurando portas aonde ele possa entrar, ele continua roubando, matando, ele continua destruindo, ele continua investindo na vida dos servos de Deus, ele continua tentando, ele continua oferecendo pratinhos, ele continua oferecendo oportunidades. Satanás, ele não mudou. Ele continua tentando desviar as pessoas do caminho do Senhor. Ele continua tentando levar as pessoas para o caminho da perdição. Ele continua tentando tirar aqueles que estão andando no caminho estreito. Ele continua tentando mostrar que o caminho largo é bom, é melhor andar no caminho largo do que no caminho estreito. Então, o inimigo das nossas almas, ele não para um só instante, ele não para. Enquanto nós estamos ocupados com muitas coisas de nossos interesses e esquecendo de fazer a vontade de Deus, ele está investindo. Enquanto nós estamos dormindo, descansados, sem orar, sem se consagrar, sem se importar em agradar a Deus, ele está preparando armadilhas, preparando ferramentas, preparando laços, fazendo investida. Ele continua trabalhando do mesmo jeito que trabalhava antigamente. Glória a Jesus. Mas algo também que nós temos que saber é que Jesus, ele também não mudou. Jesus, ele continua o mesmo, cuidando, zelando, nos mostrando o caminho certo a seguir, porque a palavra de Deus vai nos dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário, aquele que morreu por nós, aquele que derramou o seu sangue para nos lavar, para nos remir de todo o pecado. Jesus, ele continua andando com os seus servos, cuidando dos seus servos, acalmando a tempestade. Deus, ele é um pai zeloso, que ele não abandona os seus filhos. Também é importante nós sabermos que o nosso Deus, ele não mudou, que o nosso Deus, ele não falha, que o nosso Deus, apesar de fazer tantos e tantos anos, aleluia, que foi escrita a palavra de Deus, esse Deus, ele continua o mesmo, ele não envelheceu. Ele não está aquele velhinho cansado, ele não está surdo, a vista dele não diminuiu, ele não está cego, aleluia. E ele ainda continua fazendo as mesmas obras, os mesmos milagres
que fazia no passado, as mesmas obras, os mesmos milagres que fez na vida do povo de Israel. Ele continua fazendo as mesmas obras, os mesmos milagres que fez na vida de Abraão, que fez na vida de Isaac. A mudança, ele continua fazendo a mesma mudança para aquele que abre o coração e dá lugar a ele. O nosso Deus, ele é poderoso e ele continua trabalhando da mesma maneira que trabalhou no passado, aonde nós lemos a Bíblia Sagrada. O nosso Deus, ele continua zelando, amando, cuidando, ele continua protegendo, ele continua por perto, porque a palavra de Deus diz que o diabo está ao derredor, buscando a quem se possa tragar, bramando como um leão, mas a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor está em volta do seu povo, assim como os montes Sião estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele envia anjos para guardar o seu povo, aleluia. Aquele que teme ao Senhor, ele é guardado, ele é livrado, ele é guiado pelo Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Não pense você que esse Deus mudou, não pense você que ele não tem visto as tuas lutas, as tuas dificuldades, que ele não tem visto a tua sinceridade. Não pense você que esse Deus, ele está cego e não está vendo os males que você tem praticado. Não pense você que esse Deus, ele está surdo, está velhinho, está surdo e não tem ouvido e visto a maldade. Aleluia. Ele tudo vê. Ele ouve perfeitamente, ele não confunde ninguém, aleluia. Ele conhece cada um de nós pelo nome, porque foi ele que nos formou, foi ele que nos criou, foi ele que nos gerou no ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu para nascer, para viver nesta terra. Ele nos escolheu para fazer a vontade dele. Ele nos escolheu para sermos um povo santo, um povo separado, aleluia. Não pense você que o Senhor, ele te escolheu para você ter uma vida de derrota. Não pense você que o Senhor te escolheu para você ser um derrotado, para você ser um pecador, morrer no pecado e ir para o inferno. Não! A Bíblia diz que o inferno foi preparado, foi feito para Satanás e os seus anjos, aqueles que caíram, aqueles que estavam junto na mesma maldade, junto com Satanás. O inferno não foi feito para as criaturas que Deus criou, que Deus gerou com tanto amor, com tanto cuidado. Somos nós quem decidimos para onde nós vamos. Somos nós que decidimos deixar, abandonar a vontade de Deus. Somos nós que decidimos não cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Então, o que eu quero te dizer é que Deus, ele continua o mesmo, cuidando de seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela vai nos falar sobre uma tempestade. Glória a Deus e aleluia. Sobre uma tempestade. E essa tempestade vai nos dizer em Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te dá de que pereçamos, ou seja, não se importa que perecemos nessa tempestade, aleluia. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A outra, Marcos 6:45, diz:
E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão e tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele, sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e o queria passar-lhe adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbavam-se. Mas logo falou com ele e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes no seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer leitos onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrara, ou de cidade ou aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. Assim todos que ele tocava saravam. Louvado seja o nome do Senhor. Em uma tempestade, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus ele estava lá no barco, dormindo junto com os seus discípulos. Os discípulos ali tudo afadigados naquela tempestade. E ele calmo, dormindo na polpa daquele barco, bem tranquilo. E os discípulos chamaram ele, glória a Jesus, e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te e aquieta-te. Na outra, aleluia, que nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele, glória a Deus, estava ali no monte orando, aleluia. E ali eles estavam no meio do mar, sozinho. E quando Jesus olha, viu que eles estavam ali afadigados, a remar. O vento era contrário, aleluia. Ao invés de estar soprando ao favor deles, soprava contra eles. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus começou a andar sobre o mar, aleluia. E quando eles viram Jesus chegando perto deles, eles temeram, eles deram grito, eles ficaram assustados. Então o Senhor disse: tende bom ânimo, sou eu, aleluia. Não temas, glória a Jesus. E a palavra de Deus está dizendo que quando ele subiu para o barco para estar com ele, o vento se aquietou. E eles ficaram assombrados e maravilhados. E eles só foram conhecer que era Jesus, aleluia, quando eles atracaram ali e saíram de dentro daquele barco. O que é que eu estou querendo dizer com esta palavra? O que o Espírito Santo colocou no meu coração? Que tem momentos na tua vida, tem tempestade que vai vir sobre a tua vida, que Jesus ele vai estar lá dentro do barco junto com você, dormindo, tranquilo, embora que você esteja aí preocupado, pensando que vai perecer, pensando que essas águas fortes vai inundar tudo, mas vai ter momento de tempestade na tua vida. E louvado seja o nome do Senhor, que vai parecer que você está sozinho, que você vai olhar para um lado, para o outro e vai dizer: onde Jesus está, cadê Jesus? Mas Jesus, ele vai chegar na hora certa, no momento certo, e no momento que ele chegar, acontecerá o que aconteceu aqui, com esse vento contrário. A peleja vai cessar, o vento forte vai parar, a luta vai acabar, porque aonde Jesus chega tem milagre, aonde Jesus chega tem mudança, aonde Jesus chega, o vento se acalma, a tempestade se acalma, o vento começa a soprar ao teu favor, o vento começa a te levar, porque Jesus chegou, porque Jesus acalmou a tempestade, mas não te levar para morrer afogado, para afundar, mas a te levar ao destino que Jesus quer que você chegue.
E é importante a gente saber que o Senhor Jesus, ele está sempre conosco, ele não nos deixa, ele não nos abandona. Por isso nós precisamos andar segundo a vontade do Senhor, nós precisamos obedecer a ele, porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que na primeira palavra que fala sobre a tempestade, vai dizer que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse, passemos para o outro lado, passemos para o outro lado, glória a Deus, eu vou passar junto com vocês, vamos passar para o outro lado, vamos atravessar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus e aleluia, ali eles estavam juntos no mesmo barco, glória a Deus e aleluia, e na outra, ele disse o que? Obrigou os seus discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado, mas ele ficou lá no monte orando. Mas isso não quer dizer que ele abandonou os discípulos. Ele estava orando, mas ele estava sabendo o que estava fazendo. Os discípulos entraram naquele barco, eles começaram a remar sozinho, porque Jesus, ele estava no monte orando, mas mesmo assim Jesus estava cuidando deles. E naquele momento, quando Jesus olhou, viu que eles estavam afadigados, que eles estavam cansados, que eles não aguentavam mais, Jesus, ele começa a andar lá, aleluia. Oh, glória a Jesus, ele começa a andar sobre as águas, pisando ali em cima daquelas águas, para chegar lá onde estavam os seus servos, os seus discípulos, que se a Bíblia está dizendo que Jesus obrigou eles a ir, eles não queriam ir, mas eles foram para fazer a vontade do Senhor Jesus, mesmo assim, sem querer ir, Jesus obrigou eles a ir, e eles foram, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Jesus mandou, então eles obedeceram, Jesus ordenou, Jesus deu uma ordem, vão, e eles foram. E o que a gente precisa fazer na nossa vida é obedecer o Senhor Jesus. O que a gente precisa fazer na nossa vida é confiar no Senhor Jesus, porque não importa a tempestade que você está enfrentando, se Jesus está dentro do barco ou se ele está lá no monte orando, tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter tempestade que tu vai passar na tua vida, que tu vai sentir Jesus ali bem pertinho de ti, bem grudadinho contigo, mas vai ter tempestade que você vai passar na tua vida, que aparentemente Jesus não está contigo, ele não está vendo, não está fazendo nada por você, mas ele está ali olhando, cuidando e vendo quando você não aguenta mais. Porque foi assim com aqueles discípulos. E é assim nos dias de hoje. Jesus está cuidando dos seus servos. Jesus está, aleluia, olhando pelos seus servos. Jesus está cuidando daqueles que obedecem a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus entra com você dentro do barco, ou ele anda sobre as águas para te socorrer. Eu só sei que ele socorre. Eu só sei que ele não deixa os seus servos desprotegidos. Eu só sei que seja dentro do barco, ou seja lá no monte orando, andando por cima das águas, eu só sei que ele chega e ele acalma a tempestade. É isso que eu sei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu desconheço o Deus que abandona os seus filhos. Eu desconheço o Deus que abandona os seus servos. Eu desconheço esse Deus que abandona os seus servos desobedientes, ou que são obedientes à palavra de Deus. Eu desconheço, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nunca o Senhor abandonou os seus filhos. Se seus filhos são obedientes, ele está zelando. Se seus filhos obedecem a ele, ele está cuidando. Se seus filhos estão no mar, aleluia, ele está dentro do barco, mas se ele não está dentro do barco, ele vem andando sobre as águas e socorre os seus filhos obedientes, aleluia. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. É tempo de se arrepender, é tempo de se achegar, de se unir, se juntar, viver a mesma vontade desse Deus todo-poderoso, desse Deus que cuida, desse Deus que zela, desse Deus que faz o que for preciso para te livrar, para te guardar, para te proteger, aleluia.
Glória a Jesus. Jesus poderia falar lá de onde ele estava, lá do monte. Jesus podia falar dali daquela parte ali onde ele estava e dizer que aquieta, vento, poderia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus queria que os discípulos pudessem ver, aleluia, o que ele é capaz de fazer pelos seus filhos. Jesus, ele queria deixar esse exemplo para nós, que ele faz qualquer coisa que precisa ser feito para cuidar dos seus filhos. Ele faz o que precisar de ser feito para cuidar dos seus servos, para não deixar o barco afundar, para não deixar os seus filhos perecer em alto mar, para não deixar os seus filhos morrer na tempestade, aleluia. Tempestade passa, vento forte se aquieta, as águas, louvado seja o nome do Senhor, elas voltam ao normal, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Jesus, ele é poderoso, esse Deus, ele é zeloso, ele cuida, ele guarda, ele protege, ele é o mesmo, ele não mudou, glória a Deus, repito, aleluia, ele guarda os seus filhos, ele guarda os seus servos, ele socorre aqueles que por ele clamam, ele socorre aqueles que nele confiam, ele socorre aqueles que abrem o seu coração e confia nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei a tempestade que você está vivendo, eu não sei a tempestade que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que se Jesus está dentro desse barco aí, dormindo na popa deste barco, eu quero te dizer que ele vai despertar, aleluia, e ele vai repreender esse vento forte. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo que você diga, eu estou navegando nesse barco, mas eu estou olhando para um lado, eu estou olhando para o outro, eu não estou vendo Jesus aqui, mas ele vai chegar, aleluia. Ele vai chegar, ele chega e ele acalma o vento forte, ele chega e ele muda a situação da tua vida, porque ele não mudou, ele continua o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o santo nome do Senhor. Esse Deus é zeloso. Ele cuida, ele guarda e ele livra de todo o mal. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Só Deus sabe a luta que você está enfrentando, só Deus sabe a tempestade que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que Deus sabe o momento certo, a hora certa e a maneira certa de te abençoar. O Senhor sabe a maneira certa de parar essa tempestade. O Senhor sabe a maneira certa de agir na tua vida. Por isso, aquieta teu coração e confia no Senhor, porque é algo muito forte, aleluia, que Jesus, ele falou para aqueles discípulos foi, glória a Deus, para os discípulos que estavam no barco junto com ele e ele estava dormindo. Jesus disse para ele, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Essa palavra o Senhor Jesus, ele falou para aqueles discípulos que se assustaram, glória a Jesus, que se assustaram naquela tempestade, para aqueles discípulos que olharam para ele e gritaram aterrorizados, cheio de temor, cheio de medo. Eles gritaram perturbados, dizendo que tinham visto um fantasma. Então Jesus disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia. Eu sei que você pode estar aí parecendo estar vendo um fantasma, glória a Jesus. Talvez você está aí parecendo está vendo algo assim que você nunca, aleluia, pensou em ver na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor te diz nesta palavra, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Glória a Deus. Agora sim, eu troquei aí, né, gente? Agora sim, que Jesus falou para aqueles discípulos que estavam com ele dentro daquele barco, que ele estava naquele barco dormindo. Ele, quando despertou, ele disse para o mar, cala-te, aquieta-te. Para os discípulos ele disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então a gente tem que ver que a gente tem que ter o quê?
fé, nós temos que ter fé que o Senhor Jesus, ele acalma a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Por amor a nós, ele desperta e ele acalma a tempestade. Glória a Deus, aleluia. E quando esse vento está forte, quando esse vento, glória a Deus, vem muito forte, contrário à nossa vida, o Senhor Jesus, ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Então descanse no Senhor, aquieta teu coração, porque a tempestade ela vai passar. O vento forte ele vai passar. E o Senhor aquieta as águas, aquieta o vento, aquieta o mar e tudo volta ao seu lugar. Glória a Jesus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nessa hora o Senhor nos fala pela Tua palavra, que nos fala sobre duas situações parecidas, mas bem diferentes que os Seus discípulos enfrentaram. Mas em todas elas o Senhor deu vitória a eles, meu Deus, porque eles eram homens que obedeceram a Tua voz, Senhor. O Senhor chamou eles e disse, passemos para outra margem. Na outra vez o Senhor os obrigou, o Senhor os mandou eles irem e eles foram, Senhor, obedeceram, Pai. E o Senhor é o Pai cuidadoso, o Pai zeloso, o Pai amoroso, que cuida dos seus filhos, obediente, cuida dos seus servos, meu Deus e meu Pai, que estão ali à disposição do Senhor para fazer a Tua vontade, meu Deus. Por isso, nessa hora, eu te peço junto com essa pessoa, Pai, estenda as Tuas mãos de poder sobre a vida dela, Pai. Repreende, meu Deus, toda a tempestade, todo o vento forte, Pai, todo o vento contrário, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, através desta palavra vai aumentando, Senhor, a nossa fé, para que nós possamos acreditar e confiar que não importa a situação difícil que o Teu povo está passando, o Senhor tem a solução para resolver todas as situações, porque o barco se encontrava distante, aleluia, já estava no meio, Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus e aleluia. Glória a Jesus, já estava no meio daquele mar. Glória a Deus. E Jesus, estando lá no monte orando, viu que os seus filhos, seus servos, seus discípulos estavam fadigados de remar, porque o vento era contrário, aleluia. E o Senhor viu a solução para chegar até onde eles estavam. E a solução foi andar sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava, Jesus, dentro daquele barco dormindo. Mas o Senhor despertou para socorrer os teus filhos. Por isso, meu Pai, o Senhor sabe o que fazer. O Senhor sabe como agir, o Senhor sabe como chegar lá onde essa pessoa está enfrentando a tempestade, porque o Senhor soube muito bem como chegar onde estavam aqueles discípulos. Por isso vai de encontro nessa hora, Senhor Jesus, estendendo as Tuas mãos de poder, meu Pai. E vai levando a solução para esta vida, levando a solução para este problema, levando a solução para essa dificuldade que essa pessoa está enfrentando, Pai. Estenda as Tuas mãos, Senhor Jesus, estenda as Tuas mãos e vai acalmando essa tempestade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Do Teu jeito, Jesus, da Tua maneira, que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, eu te oro assim e te agradeço. Amém. Glória a Deus e aleluia. Seja com Jesus dentro do barco, ou seja com Jesus no monte orando. Em todas essas duas maneiras, Jesus teve a solução para acalmar a tempestade, para dar vitória aos seus discípulos. Na tua vida não é diferente. Que o Senhor continue te dando vitória em nome de Jesus. Amém.